Olá, sou o professor Everardo e nesse momento daremos início à nossa aula de língua portuguesa, do material Estuda em Casa. Solicito toda a sua atenção para assim compreender e entender melhor o nosso descritor em estudo. O nosso descritor é o 24, onde diz reconhecer diferentes formas de tratar uma informação na comparação de textos que tratam do mesmo tema em função das condições em que ela foi produzido e daquelas em que será recebido. Ou seja, esse descritor solicita que, dentro dos textos, nós possamos identificar qual é o tema ou a função principal. Nós iremos analisar isso melhor no nosso exemplo. Então, esse descritor ele sempre vai vir com dois textos, texto 1 e texto 2, onde eles vão estar relatando o mesmo tema. Porém, o título ele pode ser diferente. E aí temos os textos verbais, aquelas que contêm letras, e não verbais, que é somente através de imagens, mas que nós temos que associar a sua comparação no assunto principal. Vamos agora à nossa questão teste. Lembra você que o descritor 24 ele sempre irá aparecer nas nossas questões apresentando texto 1 e texto 2. Vamos ler juntos o texto 1. Reinações de Narizinho. Numa casinha branca, lá no sítio do Pica-Pau Amarelo, mora uma velha de mais de 60 anos. Chama-se Dona Benta. Quem passa pela estrada e a vê na varanda, de certinha de costura ao colo e óculos de ouro na ponta do nariz, segue seu caminho pensando: que tristeza viver assim tão sozinha nesse deserto. Mas engana-se. Dona Benta é a mais feliz das vovós, porque vive em companhia da mais encantadora das netas, Lúcia, a menina do narizinho arrebitado, ou narizinho, como todos dizem. Texto 2. Sítio do Pica-Pau Amarelo. Marmelada de banana, bananada de goiaba, goiabada de marmelo. Na TV, essa era a senha para o início da diversão. O mundo mágico de Monteiro Lobato e o seu sítio do Pica-Pau Amarelo. Era a presença constante nas fantasias de milhares de crianças. E muitos adultos também. Eu adorava. Não queria perder nem a abertura. Ficava fascinada com a estrada que virava arco-íris. O difícil era esperar o dia seguinte para ver o resto. Concluímos a leitura do texto 1, As Reinações de Narizinho, e o texto 2, Sítio do Pica-Pau Amarelo. Vamos agora analisar o que a questão está solicitando que nós identifiquemos nos dois textos. Nesses dois textos têm em comum, ou seja, após a nossa leitura, nós vamos ter que identificar o que esses dois textos têm em comum, têm em semelhança. Vamos analisar juntos os itens. A. A vida de Monteiro Lobato. O texto 1 está falando da vida de Monteiro Lobato, ou seja, de sua biografia? Não. E o texto 2? Também não. Cita O Mundo Mágico do Sítio do Pica-Pau Amarelo, que foi uma obra criada por Monteiro Lobato, mas não está falando especificamente da vida do autor. B. As Histórias de Narizinho. Pelo título do texto 1, nós podemos identificar que sim, está falando das reinações de Narizinho. E o texto 2 não cita nada sobre Narizinho. Então, nosso item B também está errado. C. O mundo onde as histórias acontecem. Voltemos ao texto 1. O texto 1 está falando sobre um local. Vejamos. Numa casinha branca lá no sítio do Pica-Pau Amarelo. Esta frase, de início, já dá a ideia de lugar. No texto 2, na TV, essa era a senha para o início da diversão. O mundo mágico de Monteiro Lobato e o seu sítio do Pica-Pau Amarelo. Ou seja, já nessa introdução, também identifiquemos que dá a ideia de
lugar. Então, é onde essas histórias acontecem. Já no item D, relata que está falando de programas infantis na TV. E, infelizmente, está falando apenas de um e não de vários. Então, ao analisar os 4 itens, identificamos que o item correto é o item C, o lugar onde as histórias acontecem. Nesse momento, vamos analisar as questões que iremos estudar e explorar hoje em nossa atividade. Analisemos a primeira questão. No texto 1, tem como título a dengue em crianças. O texto 2, temos dengue. Porém, nessa imagem, nós podemos analisar que existe uma criança. Então, a pergunta é: a informação em comum nesses textos é? Para você identificar, você precisa ler com muita atenção e fazer essa comparação dos dois textos. E essa comparação de textos será também na questão 2, na questão 3 e também na questão 4 das nossas atividades de hoje. Queridos alunos, chegou o momento da nossa atividade, colocarmos em prática tudo aquilo que revisamos na aula de hoje. Ao concluir a tarefa, não esqueça de tirar um print e enviar no grupo para que o seu professor faça a frequência do dia. Um forte abraço e até a próxima aula!